Olá, gente boa, tudo bem? Mais uma vez, estamos juntos aí no canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes. Estamos juntos mais uma vez para um momento de reflexão, fé e crescimento pessoal. Mais uma vez, então, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre ânimo ou desânimo. Você já se sentiu desanimado, desencorajado? Será que estar desencorajado é sinônimo de falta de espiritualidade? Né? Ou seja, será que eu, como crente, como alguém que tem fé, posso ficar desanimado, posso ficar desencorajado? O que você já aprendeu sobre isso? O que ensinaram para você, né? Ao longo dos séculos, de tempos em tempos, os cristãos ensinaram, né, sobre essas coisas. E às vezes com trágicas consequências, né? Ensinaram o quê? Que as pessoas verdadeiramente espirituais nunca se sentem desencorajadas, né? Então, isso de tempo em tempo se era ensinado e isso podia trazer trágicas consequências, né? A ideia era de ficar desanimado, era que ficar desanimado é, por definição, ser pouco espiritual. Mas será que isso é verdade? A menos que estejamos bem alicerçados nas Escrituras, é bem fácil nos sentirmos esmagados, confusos e ainda mais desencorajados por esse tipo de ensino. Veja bem, este ensino parece ter lógica. Se o Evangelho nos salva, ele deve nos salvar da falta de ânimo, correto? Mas nem tudo o que parece é. Isto também parece ser maravilhoso ou maravilhosamente espiritual. Afinal de contas, não somos todos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou, que nos amou e tal? É realmente Romanos 8:37 fala sobre isso. Mas por que Jesus disse para termos bom ânimo? João 16:33 fala sobre isso. Pensa comigo. Esta, porém, não é a lógica bíblica nem a verdadeira espiritualidade. O Evangelho nos salva da morte, mas não por remover a morte, mas por nos ajudar a enfrentá-la pelo poder da vitória de Cristo e, assim, poder superar essas coisas, né? Então, o mesmo ocorre com o pecado, por exemplo. Ah, e acontece igualmente com o desânimo. A fé em Cristo não remove todas as causas de desânimo. Olha, presta atenção. A fé em Cristo não remove toda a falta de desânimo. Olha ali, ó. Ela nos ajuda a superá-la, né? Então, a fé em Cristo ela não remove as causas que podem trazer desânimo na vida, né? Os dias difíceis e tudo mais. Mas ela nos ajuda a superar essas coisas. Podemos ficar desanimados, mas não precisamos ser derrotados por esse desânimo, né? O que também não é espiritualidade bíblica é uma falsa super espiritualidade que ignora ou nega a realidade da nossa humanidade. Em outras palavras, nossa humanidade, somos humanos, né? E por ser humano, nós vivemos na fragilidade da carne e sangue, né? É um mundo caído. Mesmo que Jesus tenha morrido na cruz para nos trazer a salvação sobre a morte, sobre a ira de Deus, ainda é um mundo caído, ainda temos que lidar com o pecado desse lado da eternidade, né? Então, esse mundo caído, segundo João mesmo, ele vai dizer que ele subsiste, né? Ele jaz no poder do maligno, né? 1 João 5:19. Então, há muitos motivos para desanimar, né? Jesus, como homem, se sentiu desanimado, né? Humanamente, ele sentiu tristeza, angústia e até expressou o desejo de não passar pelo sofrimento da cruz. Isso está lá em Mateus 26:39. Querer estar acima de um possível desânimo é querer ser mais espiritual do que o próprio Jesus foi, o que, na verdade, não configura a espiritualidade verdadeira. Mas entenda, se sentir é diferente de se entregar. Entenda uma coisa bem séria, meu irmão. Ó, o sentimento ele é real, tá?
mas não pode, ou melhor, mas não pode ser verdadeiro na sua origem, ou melhor, mas ele pode não ser verdadeiro na sua origem. Então, o sentimento ele é real, aquilo que eu sinto, aquilo que você sente é real, mas ele pode não ser verdadeiro lá onde ele se originou. Se você está passando por um momento de desânimo, vá àquele que entende perfeitamente a situação e pode ajudar você a ser de fato mais que vencedor, né? A leitura dos salmos como se fosse uma oração, né, pode ser de tremendo benefício nos tempos de abatimento, de desânimo, ajudando a verbalizar as nossas emoções, aquelas coisas que a gente fica perplexos na vida, né? Diante de um Deus que, com certeza, traz uma ideia de sinceridade e esperança. Veja o exemplo de Salmo 13, por exemplo. Olha o que o autor diz. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O que você acha que o autor do Salmo está expressando aqui, né? O que você acha que o autor do Salmo está dizendo, ou dizendo nas entrelinhas? Como está o coração desse homem, né? Está abatido, está triste, está, de certa forma, sim, desanimado, né? Porque ele está perguntando até quando? Será que eu vou suportar mais? Né? Às vezes não é a dor, não é sentir a dor o maior problema, mas é o tempo que eu sinto aquela dor, né? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Percebe que é uma coisa que perdura, que vai trazendo essa ideia de desânimo diário, né? Ó, até quando meu inimigo triunfará sobre mim, né? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. No contrário, do contrário, dormirei o sono da morte. Percebe essa expressão de ah, das emoções do coração, né? Agora vamos passear um pouquinho ali em João 16:33. Ela é uma das declarações mais fortes de Jesus sobre esperança em meio às dificuldades. Olha o que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora presta atenção, olha só. O mundo, né? E aflições. Percebe que tem relação, ó, o mundo com aflições. Do mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Olha a ideia de ânimo contende. A ideia aqui dessa relação é dizer que eu preciso cuidar do meu ânimo, né? Ou seja, existe uma relação direta entre aquela ideia do mundo com as aflições, ao mesmo tempo que eu tenho uma relação direta entre o ânimo, né? E um exercício de cuidá-lo, ó, mas tende bom ânimo, né? E a razão disso é que Jesus vence o mundo, né? Então, o sentido dessa passagem ele traz de fato um realismo. Jesus não promete uma vida sem problemas. Ele afirma claramente que haveria aflições e a consequência destes dias assim pode ser o desânimo. Percebe nessa ideia do ânimo e coragem ao mesmo tempo? É como se fosse um chamado para enfrentar as dificuldades com confiança e não com medo ou desespero, né? Nas entrelinhas está escrito que a vitória é garantida, né? A razão para ter bom ânimo é que Jesus já venceu. Não que ele vai vencer, mas que ele já venceu o mundo. Aquele mundo lá, ó, que tem relação direta com as aflições. Ou seja, o poder do pecado, o poder da morte, o poder das forças que oprimem. Então, essa frase é como um resumo da mensagem cristã de uma forma geral. A vida terá lutas? Sim ou não? Sim. Mas a vitória de Cristo dá segurança e esperança. Para responder à pergunta inicial, estar desencorajado é sinônimo de falsa espiritualidade? Não, não é sinônimo de falsa espiritualidade.
Por quê? Porque nós não podemos negar a nossa própria humanidade. E vivemos um mundo caído onde os dias difíceis virão, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele vence o mundo e por ele ter vencido o mundo eu posso cuidar do meu ânimo. E cuidando do meu ânimo, eu posso então ter essa segurança e esperança das coisas que Cristo já fez. Ele já venceu o mundo, certo? Um grande abraço para você, fica na paz de Cristo e não esquece aí de curtir o nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça, compartilhar, comenta, lembra que é sempre uma reflexão que traz fé e crescimento pessoal para a sua vida. Deus abençoe você. Até a próxima, meu irmão.